Bom dia, meus amados. Hoje, novamente, mais um sábado, dia 23 de setembro de 2023. Como é praxe nos últimos tempos, aos sábados eu deixo aqui uma mensagem, sempre na intenção de trazer um pouco de ânimo, de entendimento, de compreensão, para aqueles que se dedicam e se dispõem a escutar e a mudar algo na sua vida. Afinal, somos caminhantes do espaço, né? Cada um de nós é uma alma que está aqui por um propósito, um aprendizado, e esse aprendizado está agora tendo um tempo final de uma fase. Não precisa dizer aqui novamente tudo o que já foi dito, mas estamos no limiar de um novo tempo. E a nossa consciência precisa estar preparada para esse novo tempo, porque é uma frequência. O novo tempo é uma frequência diferente dessa frequência que nós vivemos até aqui. Então, o objetivo de cada alma encarnada é atingir essa frequência para adentrar o portal desse novo tempo, na nova terra, como se diz, né? Um mundo que deixará para trás a dor e o sofrimento. Velho conhecido de cada alma encarnada nesse planeta. Nós vemos agora tanta coisa acontecendo e, de certa forma, traz um pouco de preocupação, certa angústia, certa ansiedade, certa expectativa. Mas estava escrito isso. Nos foi dito por todos os tempos. Chegará um tempo final onde tudo parecerá o fim. Literalmente o fim de tudo. Mas, ao contrário do que se possa ver ou parecer, não será o fim, será o começo de um novo tempo. E nós estamos vendo esta situação, de fato, nos acontecimentos, no dia a dia ali fora. Né? Tudo está muito acelerado, muito rápido, mas também muito intenso. Há 2 semanas atrás eu coloquei um áudio. O título era O Melhor e o Pior de Cada Um, né? Vai se revelar agora. De fato, todos vão revelar. É o tempo das revelações, da verdade. O Apocalipse, como já foi dito, né? A revelação. É preciso conhecer aquilo que nós não conhecíamos, é preciso entender aquilo que não entendíamos, é preciso se ajustar para a mudança, essa mudança final, que nos permite adentrar o portal da ascensão da nossa alma. Então eu vou dar o título para o áudio de hoje, porque às vezes o mais difícil do áudio não é fazer o áudio em si, colocar aqui um tema. O mais difícil às vezes é colocar um nome para o áudio. E eu preciso ter o cuidado de não repetir, senão daqui a pouco as pessoas vão pesquisar um título e vai vir uma outra mensagem, né? Que não aquela que poderia estar nesse título. Então eu acredito que eu ainda não dei esse título para nenhum áudio, nenhum texto, né? Porque já são muitos, né? Entre áudios e texto, não sei se já não está beirando aos 2000, né? Então o título de hoje seria Os fins justificam os meios. O que é o fim? Os fins. O que são os fins? O resultado daquilo que nós queremos conseguir, atingir. O objetivo final. Então, aquele objetivo final justifica os meios, o transcurso, o transcorrer das nossas ações, dos nossos dias. Tudo aquilo que nós fizemos, praticamos, deixamos de fazer, pensamos, energizamos, né, alimentamos.
Porque a nossa alma tem um propósito, mesmo que seja inconsciente da nossa consciência. E o propósito da alma, mesmo aquelas almas que se comprazem ainda nas coisas que a gente considera como a não-luz, o objetivo daquela alma é sempre ir para a luz. Como essência, ela sabe que ela veio da luz e vai retornar para a luz, mas ela precisa passar as experiências da dualidade, a luz e a não-luz, as polaridades. É óbvio que uma vez a alma encarnada, ela esquece quem ela é, tem um véu do esquecimento e ela age mais pelo seu ego do que pelo seu coração. Então ela começa a praticar certas coisas que não são lícitas perante as leis divinas e depois é preciso fazer a reparação, que daí entra a lei da causa e efeito, ação e reação. Além das atitudes das almas encarnadas, que a gente vê por aí tanta gente se comprazendo no mal, praticando o mal, causando dor e sofrimento para as pessoas, se comprazendo nas mentiras, na prática da disseminação do medo, da desgraça, dificultando a vida daquelas almas que estão tentando se enquadrar na linha da luz, do bem. Além de tudo isso, ainda tem os fenômenos, né, que a gente diz naturais, né, embora alguns são também artificiais, mas sempre ligados a alguma coisa natural, porque mesmo um fenômeno artificial, ele tem sempre um ponto natural onde ele é potencializado. Então, nem tudo é tudo criado. Tem coisas que viria de uma certa forma, com menos potência, mas viria, né? Então, vamos considerar apenas aquilo que é natural da natureza, que faz parte das mudanças, da limpeza, do ajuste energético do planeta. Tudo o que acontece, na verdade, é a parte final de uma ação. Mas ela é justificada pelos meios, ou seja, o porquê da necessidade de passar por aquilo. Porque os meios, eles são, como se diz, é um meio, uma metade, no meio de uma situação, entre o começo e o fim. Nós só vemos o fim, porque nós não vemos o começo, que geralmente está, na maioria, eu diria 99%, mais de 99%, talvez 99,9%, de todas as situações que nós vivemos, elas têm uma causa nas vidas passadas e nós não lembramos. Tinha tempo, por isso vem as coisas. Agora não vai ter esse tempo, na próxima vida aqui na Terra não vai ter mais dualidade. Então, já foi dito isso também. Quem precisar passar por novas experiências para recapitular coisas que ainda está fazendo agora, talvez tenha que ir para um planeta onde ainda se permita provas e expiações. A nova Terra não vai ter essa possibilidade, porque como escola não é mais escola primária, é uma escola já superior, secundária. Um nível acima. Então aquilo que acontece hoje vem para nos dar oportunidade de ajustar aquilo que ainda falta. Por isso os fins justificam os meios. Veja bem que quando há coisas realmente duras acontecendo, o que proporciona? Proporciona que as pessoas desenvolvam a compaixão, a solidariedade, sinta aquele amor incondicional para aqueles que estão passando pela dor. E acima de tudo, também, o respeito. O respeito pela dor do outro, quando nós realmente compreendemos que aquilo é necessário para a lapidação daquela alma.
Se nós olharmos algumas estatísticas, vamos ver que as doenças, a maioria delas, aumentaram muito nos últimos tempos. Doenças novas, mais duras, mais tragédias, mais desgastes, mais movimentos naturais, né? Catástrofes, mais assassinatos, mais suicídio, mais casos de pânico, de estresse, de ansiedade. Enfim, as coisas estão acontecendo mais em número e também de intensidade. Por quê? Porque tem almas que não conseguiram fazer um outro procedimento para quitar alguma pendência. E ela tem no seu plano de alma encarnatório, ou seja, ela fez antes de encarnar um propósito. Se eu não fizer isso, aquilo e mais etc e tal, para resolver todas as pendências, eu vou passar por uma situação X ou Y ou Z para, através daquela perda, daquela dor, daquele desconforto, enfim, quitar aquela conta. Por isso que nós dizemos sempre, ninguém passa o que não precisa passar. Mas também ninguém foge daquilo que projetou para si, caso não faça algo para evitar a situação que virá. Nós precisamos compreender isso, para ter um pouco mais de tranquilidade e paz para resolver aquilo que aparece na nossa vida. Porque quando a pessoa está desesperada, ela não consegue nem raciocinar. Quando ela está muito ansiosa, quando ela está muito debilitada, quando ela está muito irritada, quando ela está com muito medo, ela não consegue nem raciocinar direito. Como é que ela vai conseguir trabalhar a sua consciência? Nós temos essa condição hoje de entender um pouquinho para ajudar as pessoas, porque um ajuda o outro. Nós somos uma grande família de almas. Esse negócio de família, de sangue, isso aí é uma crença que nós temos. Quem são teus pais, teus filhos, teus irmãos, teus maridos, tuas mulheres em vidas passadas? Quantas vidas você teve? Vamos colocar aqui 900 existências, 900 encarnações. Quantos pais você teve? 900. Quantas mães? 900. Quantos filhos, quantos irmãos? Bom, aí já é bem maior, né? O número. Quantas vezes foi casado? Podia ser mulher, podia ser homem. Numa vida a gente troca a experiência para experienciar também, ser homem, ser mulher, porque são experiências, energias diferentes, né? Então teve maridos, teve esposas, teve sobrinhos, teve avós. Não é só esses que estão aí agora que a gente lembra. E às vezes um filho nosso, um pai, uma mãe, um irmão de vidas passadas, pode estar encarnado numa pessoa que a gente hoje não dá a mínima importância, ainda critica, ofende, ataca. É assim. Temos que pensar, essas possibilidades são muito reais. Quando acontece uma tragédia, não é nem meu parente, não é nem meu conhecido, não tem problema. E se você soubesse que era um filho, que lá está um filho teu, de uma vida passada, que você ama tanto quanto, ou amou tanto quanto ama o de hoje, você não se importaria? Por que tem gente hoje que se dói quando um animal sofre? Há um tempo, alguns anos atrás, as pessoas não davam muita importância. Porque nós estamos trabalhando a compaixão, o respeito, o amor. E se nós conseguimos sentir isso pelos animais, pelas plantas, pela natureza, que é um fato real, a cada dia mais e mais pessoas sentem esse amor incondicional por essas consciências denominadas de reinos, né? Animal, vegetal, mineral. Por que então nós temos dificuldade de ter o mesmo amor
o mesmo sentimento pelas pessoas. Eu tenho visto, às vezes, algumas mensagens, alguns áudios, né? Pode ser até uma forma hilária de mostrar, mas ela tem um fundo muito profundo, né? De reflexão. Tem gente que cria ONGs, brigas e faz um gato e sapato para defender uma causa animal. Mas são defensores do aborto, por exemplo. Mas então você defende o amor condicionado. Ah, porque é um animal. Ah, um feto não tem importância. Tudo tem importância. As consciências que estão nos animais, nos vegetais, nos minerais, na terra que é Gaia, e em todos os seres humanos, estejam encarnados, desencarnados ou em gestação, são consciências que estão ligadas à nossa consciência como uma teia de aranha. Nós não estamos separados dessas consciências porque todas elas são originárias da mesma fonte. Esta compreensão é necessária para que possamos, sim, desenvolver o amor incondicional, o respeito, a solidariedade, a gratidão, a compaixão, enfim, tudo, qualquer coisa que venha de benefício. Porque nós temos que aprender isso, porque na nova terra isso é regra. Aquele que se considera separado de algo vai estar separado na nova terra, onde a unidade vai predominar e não mais a separatividade. A terceira dimensão, mundo de provas e expiações, vivemos a lei de causa e efeito. Cria-se uma situação, vive-se depois os dois polos, as polaridades. Faz parte do aprendizado. Ou nós entendemos isso, ou vamos ter sérias dificuldades em conseguir a ascensão da nossa alma, porque agora é o tempo final. Não vai haver uma nova encarnação na experiência na dualidade, já foi dito isso. São as últimas lições desta escola. Não conseguiu a média, está reprovado. É assim que numa escola, né? Não vai ser diferente aqui na Terra. Tudo acontece. Então as pessoas dizem, ah, mas que tragédia, meu Deus, que tragédia. Mas você está aprendendo o que ela te trouxe? Ou está apenas falando por falar, ou para divulgar, ou para ganhar visibilidade no teu blog, no teu canal, na tua página? Está fazendo como as mídias, principalmente rádio e televisão? Notícia ruim tem audiência, notícia boa não tem ninguém que escuta. Então eles gostam das notícias ruins. Porque dá ibope. Mas nós temos que olhar o que aquilo quer ensinar. Nós vemos, né? Nós vemos nas tragédias. Quando acontece lá uma tragédia numa região, num lugar, o povo se mobiliza, o povo se ajuda, é uma oportunidade. Nós vimos isso tantas vezes, não precisa ficar aqui relacionando fatos e acontecimentos. Ao contrário daqueles que de fato deveriam agir e têm condições de agir, e têm os recursos para agir, e foram colocados nos seus postos para agir, falam bonito na frente dos microfones, demonstram isso, aquilo, mas no fundo eu não estou nem aí. Tem gente lá desesperada, passando que espere uma semana até achar uma solução, para ver onde podemos barganhar, né? Com mais vantagens, tirar proveito da tragédia. Mal sabem as consequências disso. A nova Terra não vai ter frequência para tais pessoas, almas, que vibram nesta frequência negativa.
de insensibilidade. Porque sensibilidade e solidariedade não é falar bonito, é mostrar na prática. E geralmente quem tem não aparece, não barganha. Sempre tem algo a aprender em cada situação. Por isso certas situações acontecem. Não só por causa disso, porque aquela alma que está passando pela dor, ela não tem que passar pela dor para os outros desenvolver a solidariedade, o amor. Ela não tem, ninguém tem que sofrer por causa disso. Elas estão passando pela situação que elas pediram para passar, a fim de harmonizar algo que estava em desarmonia dentro da sua vibração, frequência da sua alma, somando todas as vidas. As pendências têm que ser quitadas. Então, a oportunidade de quitar uma pendência vai criar a oportunidade do outro, que não precisa passar por aquela situação, desenvolver os seus predicados necessários. Compreender, aceitar isso. Não existe tragédia. Existe lei de causa e efeito. Também coloquei ali há uns 15, 20 dias um texto, acho que foi, né? Talvez a última lição que temos que aprender nesta terra de terceira dimensão, de mundo de provas e expiações, seria a lei de causa e efeito. Porque se nós entendemos a lei de causa e efeito, nós sabemos que tudo que nós fizermos vai voltar um dia. Nós não fizemos algo para ninguém, nós fizemos sempre para nós. Por isso aquela famosa frase, né? Não faça ao outro o que não queres que te faça. Porque se o fizeres, é a você que você está fazendo. E é verdade. É a verdade verdadeira. Nós não prejudicamos ninguém. Nós somos instrumentos que favorecemos o outro a recuperar o que ele desarmonizou. Aí as pessoas dizem, mas daí nós estamos fazendo um favor para o outro. Não necessariamente. Estamos sendo um instrumento, porque nós temos a tendência de fazer o mal. Então o outro que precisa passar pela situação se abastece desta tendência. Caso nós não fizermos o mal, mesmo com a tendência, nós venceremos as provas. Aí não vamos precisar espiá-las. E aquele que precisava espiar a prova não vencida lá atrás, numa outra vida, vai ter uma outra situação que vai ter condições de quitar a sua pendência. Pode ser uma doença, uma perda, um fenômeno natural. Daí não tem ninguém responsável por isso. Então não seja você o responsável para o outro pagar a conta, senão você vai ficar com a dívida dele. É difícil entender isso? Não. Não. É muito simples, basta olhar. Não tem nada não tem nada de estranho nisso. Está tudo perfeito. Quando as pessoas começarem a entender a lei da vida, tudo vai ficar perfeitamente compreensível. Porque é simples, é lógica. Quantas vezes eu coloquei nos textos e nos áudios, a vida não tem mistério. A vida não tem segredo. A vida é uma lógica. É tão lógica que qualquer um entende, mesmo sendo um analfabeto. Não precisa de ciência, pois basta sentir. É o sentir que nos dá a régua que mede cada situação, cada ação. Então, os fins sempre justificam os meios, seja qual for, natural, artificial, provocado, intencionado, não intencionado. Tudo tem um porquê. Não há acaso, não há surpresa, há sempre uma causa e muito bem fundamentada. Se nós conseguíssemos ler as vidas das pessoas e as nossas próprias vidas, existências passadas e esta de hoje, nós vamos ver que está tudo emendado. É uma continuação, apenas não lembramos. Mas é uma régua, medida centímetro por centímetro. Tá bom?
Espero então que este tema de hoje te proporcione um pouquinho de reflexão, fazer uma avaliaçãozinha de como está indo a tua caminhada, né? Porque o tempo está finalizando. Estamos na reta final, na última encarnação na dualidade da Terra. Ainda há um tempinho para que nós possamos nos encaixar para passar pelo portal da ascensão. Então agora eu vos deixo, como sempre, com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.